Olá, eu sou Amélia, e vou orientar você sobre Near Miss e evento adverso. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estabeleceu uma classificação internacional sobre segurança do paciente visando a definição dos tipos de incidentes, onde near miss ou quase erro é o incidente que não atingiu o paciente. Um agrupamento comum de eventos near miss são problemas envolvendo medicamentos, por exemplo, frequência de uso errada, prazo de validade expirado, concentração errada, histórico prévio de alergia, medicamento errado, paciente errado, prescrição ilegível. Problemas com documentação, por exemplo, identificação errada, documento incompleto, informação ilegível, paciente errado, documento para paciente errado. Problemas com administração clínica, por exemplo, agendamento errado, paciente errado, serviço errado. Evento adverso, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, são incidentes que resultam em danos não intencionais decorrentes da assistência e não relacionados à evolução natural da doença de base do paciente. Os eventos adversos podem ser classificados em evento adverso evitável. É aquele incidente que resulta em algum dano ao paciente, em uma ação não intencional. Por exemplo, infecção por falta de higiene das mãos, queda da maca, queda de visitante, agressão, lesão por pressão, acidente perfurocortante com colaboradores, doses erradas de medicamentos, ou até mesmo falhas de comunicação que prejudicam o processo. Evento adverso não evitável é um incidente decorrente do cuidado prestado aos pacientes, que resulta em danos à saúde e não é atribuído à evolução natural da doença de base. Por exemplo, uma reação alérgica medicamentosa em paciente sem antecedentes. Olá, sou Paulo. Agora vou conduzir você para o principal objetivo deste treinamento sobre near miss e evento adverso. A notificação de incidentes favorece conhecer as fragilidades dos serviços de saúde, possibilitando identificar suas causas, e revisar o processo com ações que reduzam os riscos e danos. A seguir você verá duas animações sobre incidentes. Observe bem e veja onde elas se enquadram, near miss, ou evento adverso. Em seguida, registre seus apontamentos no impresso, solução de problema sedial, no campo problema. Sempre que você identificar um problema relacionado com near miss ou evento adverso, reúna sua equipe de trabalho que esteja envolvida com o problema, para que juntos promovam um brainstorm sobre as possíveis causas que originaram o problema. Da mesma forma, o brainstorm deve ser utilizado para definir as ações de bloqueio do problema. O problema, suas causas e ações devem ser registrados formalmente, para que possam acompanhar o progresso do trabalho da equipe na solução de problemas sedial. Para isto utilize o impresso, solução de problemas, equipe de brainstorm. Todo problema tem como origem uma causa, ou mais de uma causa. Identificar a causa raiz do problema é fundamental para se ter uma clareza sobre o que de fato originou o problema.
Sempre que for investigar um problema, utilize a técnica dos 5 porquês. Pergunte: por que o problema aconteceu? Você terá uma causa como resposta, porém, não aceite esta primeira resposta como a responsável pelo problema. Registre esta primeira causa. Olhe a causa do problema sobre óticas diferentes, tais como: o problema ocorreu por causa do profissional? Pergunte: o profissional estava treinado? Pergunte: o treinamento estava atualizado? Pergunte: todos os profissionais estão treinados? Veja que, ao perguntar o porquê da ocorrência da causa anterior, terá outras causas como respostas, até que você identifique a causa raiz do problema. As causas devem ser registradas formalmente, para que possam acompanhar o progresso do trabalho da equipe na solução de problemas sedial. Para isto utilize o impresso, Solução de Problemas, 5 porquês. Nesta etapa, de bloqueio da causa raiz do problema, uma ou mais ações deverão ser implementadas. Com sua equipe de trabalho, aplique o brainstorming na formulação das ações necessárias para eliminar o problema. Utilize o método do 5W2H. Informe qual problema será bloqueado. Observe que o problema é um incidente NER-MIS, ou evento adverso. No método do 5W2H, deveremos estabelecer: what, o que fazer, que ação de bloqueio da causa do problema será adotada. Why, por que fazer. Responda que melhoria será obtida com a ação de bloqueio. When, quando fazer. Quando, em que data, dia, hora, prazo, será realizada a ação de bloqueio. Quem fará. Informe o nome do responsável pela ação de bloqueio, inclua o setor em que trabalha. Where, onde fazer. Em que local, prédio, sala, instalação, ocorrerá a ação de bloqueio. How, como fazer. Informe em detalhes as diversas etapas da ação de bloqueio. Quanto mais detalhada a ação, maior será a clareza e assertividade sobre o que deverá ser feito. E por último, how much, quanto custa. Financeiramente, qual será o custo para cada ação definida na etapa where. A ação de bloqueio deverá ser registrada formalmente, para que possam acompanhar o progresso do trabalho da equipe na solução de problemas sedial. Para isto utilize o impresso, Solução de Problemas, 5W2H. Agora que repassamos os conceitos básicos de incidentes NER-MIS e evento adverso, você já dispõe de fundamentos para desenvolver uma solução para o problema relatado nas duas animações. Utilize para isto o impresso Solução de Problemas. Inicialmente reúna sua equipe de trabalho. Em seguida converse sobre qual é o problema, porém busquem classificar qual tipo de incidente a animação retrata. Nesta próxima etapa, registre o problema, os integrantes da equipe, a data de início da análise, e não esqueça que deverá estimar uma data de encerramento. Lembrando, informe também quem é o líder desta análise. A seguir, utilizando a técnica dos 5 porquês, perguntem por que o problema ocorreu. Você terá como resposta as causas. Veja que a causa raiz do problema em geral se fará presente na 4ª ou 5ª pergunta dos porquês. Não tenha pressa para descrever as causas. Atente para o fato que muitas vezes recursos como mão de obra, procedimentos, equipamentos, infraestrutura, insumos, meio ambiente, medições, são fatores onde as causas se apresentam. Por fim, considerando que você identificou a causa raiz do problema, faça um brainstorm com sua equipe de trabalho, e identifiquem que ações são necessárias para bloquear a causa do problema. Neste sentido, preencham o plano de ação 5W2H. Importante. Na coluna do quanto maior for o detalhe do que fazer na ação de bloqueio, maior será a assertividade. Então, vamos lá. Mãos e cérebro, neste trabalho de solução de problemas. Afinal, você somente colhe aquilo que planta. Portanto, os bons frutos advêm do que você faz de melhor por você, e por aqueles que se beneficiam com o produto de seu trabalho. Boa produção e até uma próxima oportunidade.